Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando toda a programação da TV Câmara Campinas nesta segunda-feira. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia e a audiência aí ao longo deste dia. Eu falo agora ao vivo aqui do Teatro Bento Quirino, onde vai acontecer mais uma reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como objetivo, finalidade, discutir melhorias urbanísticas aqui para a cidade de Campinas. Essa frente parlamentar tem como presidente o vereador Paulo Gaspar. Ele já está aqui do meu lado, sentado à mesa, assim como os demais convidados. Então fique com a gente acompanhando toda essa reunião aqui pela tela da TV Câmara Campinas ou por meio das nossas redes sociais. A gente está transmitindo ao vivo tudo pelo Facebook da TV Câmara Campinas ou pelo YouTube. Então fique com a gente e a partir de agora passo a palavra para o vereador Paulo Gaspar. Boa tarde a todos que nos assistem, a todos os presentes. Bem-vindos à 15ª reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana. E o tema hoje é o HIDS, que é o Hub Internacional, de Desenvolvimento Sustentável. E tivemos hoje, antes de anunciar aqui, tivemos hoje de manhã um evento aqui na Câmara com a presença da secretária Carolina Baracá, falando sobre o PIDS, que é o Polo Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é o planejamento referente ao HIDS, onde nós temos a professora Gabriela Celani, arquiteta, que vai fazer a explanação de hoje. Temos também o Josué, vou ler aqui para não errar os nomes, o Josué Mastrodi, que também é professor da PUC Campinas e faz parte aí da equipe do HIDS, O professor Mariano, que está compondo a mesa com a gente, teve um imprevisto, não pôde estar com a gente hoje, veio até aqui, parabenizou, deixou um abraço para todo mundo e na próxima ele vai fazer o possível para estar com a gente. Então temos aqui também a Tereza e a Maria, do Movimento Resgate Cambuí, o Antônio Pompeu de Camargo, do Círculo Monárquico de Campinas, o João Verde, que é arquiteto e representa a área, Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura, a Gisela Tibiriçá, que é advogada da Coab, o Patrick, representando a Mata Santa Genebra, o Cássio Ervela, que é engenheiro, colega aqui nosso, o Fábio Bernius, que é arquiteto do ProUrb, a Gisela Pupo, a Adriane Carvalho, do nosso gabinete, acho que falei de todo mundo aqui, Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, que sabemos que é muito complicado estar aqui durante a semana, nesse horário da tarde, e vocês aí que são atuantes nos nossos grupos WhatsApp da Frente Parlamentar, onde a gente debate diariamente a questão da legislação urbana. E a gente quer aprender hoje com a Gabriela, com o Josué, um pouco mais sobre esse tema tão complexo que é o HIDS e tão importante para a cidade, tão grandioso e tão inovador, Então, sem demais delongas, Maria Gabriela Celani. Boa tarde a todos e todas e muito obrigada pela introdução, vereador Paulo. Eu sou professora da Unicamp, do curso de Arquitetura e Urbanismo, sou arquiteta urbanista e eu faço parte de um grupo que foi formado na Unicamp já há alguns anos, voltado, ligado ao projeto, ao planejamento para o HIDS. Como eu vou explicar depois, que é uma criação, digamos assim, essa ideia toda, foi criada originalmente na Unicamp, mas nós temos esse grupo que tem várias, que a gente chama de componentes, a componente jurídica, de modelo jurídico, a qual é coordenada pelo professor Josué, que está aqui, que é professor da PUC, tem uma componente de modelo de negócios, temos um professor da economia da Unicamp, uma de sustentabilidade, também um professor da economia da Unicamp. Eu coordeno a componente de urbanismo, temos a componente de comunicação, que é da Patrícia Mariuso, a de governança, que é feita pela empresa Inventa. Tem mais alguma componente, José, que eu não estou me lembrando? De sustentabilidade eu falei, que é também de um professor da economia, o Marcelo Cunha. Modelo econômico eu falei, tá bom. Então são essas. Então eu acho que eu não esqueci de ninguém. Bom, então eu vou começar. Vocês podem colocar
o PowerPoint, o PDF, por favor, na tela. Estou só aguardando as imagens. Tá aí? Pronto. Bom, então, essa imagem é uma foto tirada de drone da região que é conhecida, hoje de manhã foi apresentada como PIDES, nós chamamos de RIDES. Ela começou com o nome de Polo de Alta Tecnologia de Campinas, depois CEATEC, enfim, eu vou contar um pouco dessa história. Mas acho que essa imagem é muito interessante, porque vocês estão vendo aqui, esse grande círculo branco é o Sirius, né, o acelerador de partículas síncrotron, que foi inaugurado há alguns anos, e ele é uma peça um equipamento de ciência super reconhecido internacionalmente. Ele talvez hoje, ele ainda seja o mais avançado na sua categoria no mundo. Depois aqui para a esquerda a gente tem o campus da Unicamp. Depois a gente tem alguns bairros aqui, né, o bairro Cidade Universitária e tal. E aqui embaixo, né, bem aqui na frente, essa parte mais de baixo, a gente tem, bom, aqui à direita a gente tem o CPQD, mas aqui a gente vê umas áreas rurais, né, inclusive aqui tem uma sede de uma fazenda, que é a sede da Fazenda Argentina, que, como eu vou mostrar, foi comprada pela Unicamp, mas a gente tem ainda uma série de áreas ainda rurais, com plantações de cana, enfim. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse território. Vou começar falando de alguns conceitos fundamentais, porque, como eu disse para vocês, eu sou professora, né? Eu sou professora e pesquisadora. Eu não estou aqui na qualidade de projetista desse espaço, mas eu estou na qualidade mais de observadora. O que a gente tem feito é o que a gente chama de pesquisa participante. A gente participa de alguma maneira, a gente acompanha o desenvolvimento desse projeto, mas a gente está ao mesmo tempo fazendo pesquisa e trazendo informação, fazendo levantamento de estudos de caso, tal, para que a gente possa contribuir com esse projeto, que na verdade é um projeto da prefeitura, né? Mas eu vou começar mostrando essa imagem que eu gosto muito, que é uma imagem que o título é a Revolução do Conhecimento, The Knowledge Revolution. E ela mostra uma oposição entre, do lado esquerdo, a gente tem um homem com uma cabeça cheia de chaminé, saindo fumaça, tal, de terno e gravata, né? Um homem branco e de olho azul. E, do outro lado, uma figura meio andrógena, assim, que você não sabe se é homem ou mulher, ou são as duas coisas ao mesmo tempo, e saindo da cabeça um monte de flores, né, de coisas interessantes, corações, tal, e todo colorido. Enfim, então, isso mostra um pouco essa transição que a nossa sociedade está fazendo atualmente, entre uma sociedade e uma economia também que era muito voltada para exploração de recursos naturais e também para industrialização, de uma maneira assim muito poluente, muito agressiva ao meio ambiente, e hoje uma sociedade e uma economia que estão mais voltadas à valorização do conhecimento. Então, vou começar também com uma definição de alguns conceitos, né? Então, o que é a sociedade do conhecimento? Eu vou pegar uma definição da Unesco, né? Que diz que é a capacidade de identificar, produzir, processar, transformar, disseminar e usar informações para construir e aplicar o conhecimento para o desenvolvimento humano. Espera aí, só um minutinho que eu esqueci de botar aqui o meu relógio, senão as más línguas já disseram que eu falo demais, né? Então, vou botar aqui o reloginho. Essa sociedade do conhecimento requer uma visão social empoderadora que englobe pluralidade, inclusão, solidariedade e participação. Agora, um outro conceito que é a economia do conhecimento. Então, dessa sociedade do conhecimento decorre essa economia. Então, vamos aproveitar esse conhecimento para alguma coisa, né? Alguma valorização econômica. Então, esse conceito é definido pela Investopédia como sendo um conceito dentro do qual a educação e o conhecimento são um ativo produtivo, capaz de gerar lucros e movimentar a economia. Depende de capacidades intelectuais e não apenas de recursos naturais. E uma economia do conhecimento, ela precisa de mão de obra qualificada e um sistema de ensino também muito bom. Precisa ser dado acesso à infraestrutura de ciência e de tecnologia, né, tecnologia da informação e da comunicação, e precisa também haver um cenário de inovação entre a academia, o setor privado e a sociedade civil.
Existe também uma crítica feita por alguns autores a essa economia do conhecimento, porque eles dizem que é feita uma comoditização do conhecimento, né? O conhecimento que, em princípio, assim, se a gente for pensar de uma maneira assim, mais pura, né? O conhecimento é para todos têm que ter acesso ao conhecimento, mas aí alguns autores justamente criticam essa economia do conhecimento porque ela depende da propriedade intelectual. Então, todo mundo aqui já ouviu falar alguma história daquela assim que o cara teve uma grande ideia, tal ideia, veio o outro e patenteou e ficou com o conhecimento dele, ainda ganhou dinheiro em cima, e o outro, coitado, ficou pobre, né? Então, assim, o conhecimento, ele, assim como uma propriedade, assim como os meios de produção, eles podem ser sujeitos à propriedade. Então, existe essa crítica. E depois, lá na frente, eu vou contar para vocês, né, que esse território sobre o qual a gente está falando, que é o RIDS, ou PIDS, ou CEATEC, o que seja, ele tem uma característica muito interessante, porque a gente tem equipamentos ligados à produção do conhecimento que são públicos, né? Principalmente o acelerador de partículas síncrotron, né? O Sirius, é um grande equipamento que custou aos cofres públicos federais quase 2 bilhões de reais, né? Foi um grande investimento do governo federal. Ele tem um reconhecimento internacional, mas ele é público. Se eu quiser ir lá fazer uma pesquisa, eu não preciso pagar nada. Então, isso é um grande diferencial dessa nossa economia do conhecimento que a gente pode ter no município de Campinas. E além do Sirius, que é um grande equipamento de pesquisa público, né, que jamais uma pessoa poderia fazer um desses no fundo do quintal, né, ou nem numa empresa não poderia fazer. Além disso, a gente tem a Universidade Estadual de Campinas, que é uma universidade pública e gratuita, e que é responsável, assim, é a universidade que mais cria patentes, que deposita patentes no Brasil, entre todas as universidades do Brasil. Então, a gente tem aqui uma conjunção de fatores muito favorável a gente tornar essa economia do conhecimento mais acessível, mais socializar essa possibilidade de se gerar economia a partir do conhecimento. E isso é um dado que não deve ser desprezado. E a gente precisa realmente olhar para esse território com olhos muito, assim, com muito carinho, porque ele é uma conjunção de fatores lá muito especial que tem que ser aproveitada. Bom, um outro conceito importante é a urbanização de áreas do conhecimento. Em inglês, esse conceito ficou conhecido como Knowledge-Based Urban Development. É um conhecimento muito recente, conceito muito recente também, né? Tem esse autor chamado Tanji Kanla, que é da Universidade de Queensberry, na Austrália, e ele tem escrito muito sobre isso, tem publicado, além desse livro, ele publicou muitos artigos com frameworks sobre como se estruturam esses territórios ligados ao conhecimento e inovação, ou seja, são espaços onde você tem uma conjunção, né? uma concentração grande de equipamentos de ensino, pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. E aí, aqui uma definição, né, que é um novo paradigma de desenvolvimento que visa trazer prosperidade econômica, sustentabilidade ambiental, uma ordem socioespacial justa e boa governança para cidades, incentivando a produção e a circulação do conhecimento, ou uma cidade do conhecimento. Então, a gente já vê aqui que a gente tem termos como sustentabilidade ambiental, né, justiça, ou ordem socioespacial justa, e isso significa inclusão das pessoas, né? Então, é um conceito que realmente a gente está olhando e estudando bastante, porque é o que a gente gostaria que fosse feito, né, nessa região. Um outro conceito importante é dos laboratórios vivos urbanos. Os Urban Living Labs oferecem um cenário de cocriação inovadora ou de inovação aberta, no qual todos os interessados testam, desenvolvem e criam soluções em conjunto para cidades. Então, essa ideia dos laboratórios vivos também é uma ideia que está ligada a um novo tipo de inovação, que eu vou falar mais para frente, que é a inovação baseada no feedback com a população local. E esse também é um conceito que está ligado aos Knowledge-Based Urban Development. E, finalmente, um conceito importante que é o da franja urbano-rural, que é essa zona de transição, onde os usos urbanos e rurais se misturam e muitas vezes se chocam, que é exatamente o que a gente tem aqui. Aqui é uma imagem justamente lá do RIDS, né? Então, você tem, do lado de lá da estrada, da Ademar de Barros, você tem o Jardim Miriam, você tem o condomínio Alphaville, e do lado de cá você tem
essa fazenda, né, uma monocultura de cana, mas você também tem a Unicamp, você também tem a Facamp, a PUC, e você tem o CNPEM, os Círios, enfim. Então você tem uma mistura aí de usos que alguns são mais rurais, alguns são mais urbanos e eles se chocam. Alternativamente, essa franja urbano-rural pode ser vista como um tipo de paisagem por direito próprio, forjado a partir de uma interação de usos do solo urbano e rural. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como que a gente começa ao longo do século XX, né, como surgiram os primeiros parques tecnológicos e como que a gente chega até o Knowledge Based Urban Development. Bom, aqui eu vou mostrar no slide assim rapidamente 3 gerações dos parques científicos tecnológicos. Na primeira geração, eu estou mostrando aqui como exemplo o Parque Tecnológico de Stanford, que foi criado em 1951. Essa primeira geração ela era normalmente iniciada pelas universidades, dentro de um modelo de inovação que se chama Science Push, ou seja, a ciência, né, os cientistas encontravam um negócio, desenvolviam uma coisa interessante. Então eles falaram assim, bom, vamos ver se tem alguma empresa interessada em comercializar e ganhar dinheiro com isso, e daí vai trazer dinheiro para a universidade também. Então essa foi a motivação dessa primeira geração de parques tecnológicos. Então a gente vê aqui embaixo que a gente tem a universidade e a indústria. Está meio pequenininho aqui essas bolinhas, mas acho que na tela do YouTube o pessoal consegue ver. A universidade e a indústria interagindo. Numa segunda geração, o modelo de inovação usado é o chamado market pool, ou seja, as empresas começam a sentir necessidade de desenvolvimento de certas coisas que eles estão precisando. Então eles vão para a universidade e pedem que a universidade desenvolva isso para eles. Então nesse ambiente, né, surge essa nova geração, essa segunda geração dos parques científicos tecnológicos, que são liderados em geral pelas empresas e não ficam necessariamente nem próximo e nem necessariamente dentro de uma universidade. Um exemplo é o Sophie Antipolis, que foi criado no sul da França, entre os anos 70 e 80, e nele existe também um papel importante do governo, né? Então a indústria, com as universidades e o governo, pegam geralmente uma região grande e implementam esse parque. E esse é justamente o modelo de parque científico-tecnológico que a gente tem no antigo CIATEC, ou Polo de Alta Tecnologia de Campinas, que foi criado justamente nessa época, nos anos 80. Na verdade, no final dos anos 70, que o professor Rogério Cerqueira Leite idealizou isso. Mas depois, já nos anos 2000, a gente vê uma terceira geração que ela é muito mais ligada aos centros urbanos efervescentes, né, ou às vezes centros urbanos deteriorados que usam até esse projeto de criação dessas áreas científico-tecnológicas como um projeto de renovação urbana. E essa terceira geração é baseada num modelo de inovação chamado feedback-based, ou seja, você faz experimentos dentro da comunidade local e você usa o próprio espaço urbano para testar os experimentos. E, tipicamente, são feitos muitos experimentos ligados a tecnologias da informação e comunicação, ligados à mobilidade urbana, ou seja, a questões que transcendem simplesmente aquele experimento de laboratório fechado. O principal exemplo que a gente tem é o 22 Arroba, em Barcelona, que era uma área industrial do final do século XIX, que estava absolutamente deteriorada, né? Estava abandonada, porque as indústrias tinham saído de lá, tinham ido para outras regiões para ter mais espaço, para construir edifícios novos, e ficou todo um parque industrial abandonado. E aí eles fizeram um grande projeto de renovação urbana, mas que tinha como base, né, transformar aquela região da cidade numa plataforma para a economia do conhecimento. Então tem aqui a imagem, né, From Industrial Economy to Knowledge-Based Economy. Esse era o objetivo dessa transformação urbana em Barcelona. E nessa transformação, né, o governo ou a cidade tiveram uma grande importância, associados à indústria, à universidade, mas a sociedade aqui também está muito presente, porque enquanto naqueles outros parques, né, da primeira e da segunda geração, ninguém morava lá, eles eram apenas parques tecnológicos, científicos tecnológicos, quando você traz isso para a cidade, para um centro urbano,
urbano, aí você tem a população morando lá. E a ideia deles justamente era criar habitação, inclusive habitação para diferentes faixas de renda, para você ter uma colaboração da sociedade que ia viver nessa região, nesse desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Bom, aí a gente começou a olhar, até por sugestão do próprio diretor do Sirius, né, o Zé Roque. A gente começou a olhar para outros lugares do mundo que tem também aceleradores de luz síncrotron, que como são grandes equipamentos, eles tipicamente não ficam no centro da cidade, porque não teria espaço para construir no centro de uma cidade. Eles ficam tipicamente em franjas urbanas, como é o caso aqui do Sirius. E a gente começou a olhar e ver o que tinha de interessante. A gente viu, por exemplo, tem um ao norte de Barcelona, no Vale do Alba, mas enfim, tem também em outras regiões da Europa, dos Estados Unidos, tal, mas um que nos chamou muito a atenção foi esse Soleil, que fica numa região que fica a sudoeste de Paris. Vocês estão vendo aqui o Sirius, né, que ele aparece nesse mapa mundi dos aceleradores síncrotron, e esse Soleil, que ele fica bem aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas a gente começou a conceber essa ideia de que esses espaços urbanos ligados ao conhecimento e inovação em franjas urbanas, a gente pode configurá-los como sendo uma quarta geração desses territórios, né? Que seriam os territórios do conhecimento das franjas urbanas, e que eles estão muito ligados ao desenvolvimento sustentável. No caso de Barcelona, né, na terceira geração, tinha uma coisa assim ligada também à sustentabilidade, porque afinal de contas você estava fazendo um retrofit de uma área urbana que estava abandonada, então aí tem também uma questão de sustentabilidade. Mas vocês vão ver que nessa quarta geração a sustentabilidade entra muito mais forte e entra também como desenvolvimento sustentável. Porque aqui o meio ambiente não é visto apenas como uma coisa que precisa ser preservada, mas ela é vista também, o meio ambiente é visto também como uma fonte de oportunidades para o desenvolvimento sustentável, para a economia também. Então, por exemplo, começam a surgir várias oportunidades de negócios ligadas à sustentabilidade, como, por exemplo, o desenvolvimento de energias verdes, né, energias limpas, enfim. E é interessante que, no nosso caso, né, o CNPEM, que já está instalado lá há muito tempo, ele é um Centro Nacional de Energias, Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Então, uma das preocupações deles é justamente desenvolver energias renováveis. Eles têm, por exemplo, o laboratório de biocombustíveis, que é uma energia renovável. Então, a gente vê que, para esse tipo de ambiente, né, esses territórios do conhecimento da quarta geração, o meio ambiente é realmente uma fonte de possíveis negócios. Então, ele precisa ser preservado, mas também a gente precisa entender como é que ele pode ser uma potencial fonte de novas empresas, novos negócios que estão ligados à proteção do meio ambiente também. E aqui eu coloquei, né, nos círculos, né, então a gente tem também a sociedade, governo, indústria, universidade e meio ambiente. Mas uma outra característica desses de quarta geração é que, ao contrário daqueles parques da primeira e da segunda geração, esses aqui tem gente morando dentro. Porque um outro conceito que é muito importante para esses parques é o conceito de serendipidade, que a gente considera que parte, assim, do incentivo à inovação se dá pela convivência entre pessoas diferentes. E essas pessoas precisam estar morando lá, precisam estar circulando, precisam, como eles dizem em inglês, bump into each other, né? Que precisa ficar esbarrando uma na outra, tem que ter uma certa densidade para que as pessoas consigam trocar ideia, tem que ter espaços de convivência para tomar cerveja, para assistir um show, para ter atividades culturais. Isso é visto hoje em dia como uma parte importante do incentivo à inovação, e não apenas laboratórios fechados onde as pessoas ficam trancadas. Bom, esse projeto que a gente está colocando como exemplo, né, que eu mostrei aqui, é o projeto é uma das áreas do campus da Universidade de Paris-Saclay, que fica, como eu disse, a sudoeste de Paris, mais ou menos a 30 quilômetros, numa franja urbana. E ele foi criado
já desde 2010, mais ou menos, no governo Sarkozy, foi criado como uma operação de interesse nacional, assim, uma grande operação de interesse nacional, porque o governo federal francês decidiu concentrar nessa região 25% de toda a produção científica francesa, daqui a alguns anos, né, lógico. Porque lá era uma região, era um platô, onde já existiam vários equipamentos científicos, empresas de base tecnológica e tal, mas todos afastados, muito afastados, mais ou menos que nem a gente tem hoje no Polo Tecnológico de Campinas. E o que eles queriam, assim, a proposta deles é criar uma espécie de uma cola entre essas instituições e concentrar lá, criar um aglutinado realmente de habitação, do que os franceses chamam de cadre de vie, que é a vida cotidiana, para que justamente as pessoas possam se encontrar, circular e colocar junto universidades, centros de pesquisa, empresas. Aqui é só uma imagem rapidamente para mostrar a diversidade de uso, né? Então, todas essas cores representam áreas de equipamentos de pesquisa, áreas de atividades terciárias, serviço, comércio, equipamentos públicos, habitação para famílias e habitação para estudantes. Então, todas essas cores vocês estão vendo, estão misturadas. E tem uma infraestrutura urbana de excelente qualidade, que está sendo construída agora justamente para conectar, inclusive, um laboratório de luz síncrotron, que já existia lá desde 2002, aproximadamente. Já existia lá também um luz síncrotron. E eles também desenvolveram essa área como o que eles chamam de um ecoterritório, ou ecoquartier, que é um ambiente em que eles incentivam o uso de energias renováveis. Só para vocês terem uma ideia, assim, para ilustrar, foi feita logicamente é um país frio, né, que você tem que ter calefação. Então, para evitar que cada edifício tenha o seu sistema de calefação separado, que muitas vezes é pouco eficiente, eles têm todo um sistema de energia geotérmica que circula pelas ruas, pelo subterrâneo, né, e que alimenta os diferentes edifícios de maneira a ter uma eficiência energética maior. E também proteção ambiental das áreas. Essa aqui é uma imagem que mostra a drenagem do solo por meio dessas novas tecnologias que se chamam soluções baseadas na natureza, que procuram muito mais fazer absorção da água pelo terreno e a recarga dos aquíferos, ao invés de simplesmente colocar num tubo e levar e jogar lá na frente num córrego que vai ter uma inundação. Enfim, então eles têm todas essas preocupações ambientais e, além disso, nessa região, eles criaram pela primeira vez, segundo eles, no mundo, né, na França e no mundo, uma zona de proteção natural, agrícola e florestal. Ou seja, algumas regiões desse platô já tinham uso agrícola muito tradicional e os agricultores franceses são muito orgulhosos da sua produção, tal. Então eles acabaram tombando tanto a parte de matas nativas como os corredores ecológicos, fazendo a conexão entre alguns trechos de mata, mas também tombaram algumas áreas agrícolas para que elas permaneçam com uso agrícola para sempre, e de maneira que eles sabem que esse platô ele não vai ser inteiramente urbanizado, inteiramente impermeabilizado. Tem regiões específicas designadas para fazer a urbanização, mas não ele inteiro. Bom, aí agora vamos contar um pouco sobre como se deu esse caminho, né, do Polo de Alta Tecnologia de Campinas até o RIDS. Então, aqui é uma linha do tempo, né, que começa. Essa região é muito interessante, né, inclusive do ponto de vista histórico, porque a rodovia Ademar de Barros, que liga Campinas a Jaguariúna, ela era um trecho do antigo caminho dos Goiáses, por onde os bandeirantes iam fazer exploração do centro-oeste, né, de Goiás, porque justamente tinha um problema com os mineiros, então eles não podiam ir para o norte, teve a Guerra dos Emboabas, enfim. É muito interessante você situar esse território na história. E depois a gente teve, né, uma série de fazendas de monocultura, primeiro de cana-de-açúcar, depois de café, e principalmente na época do café, a gente teve fazendas muito produtivas em Campinas, com tecnologias muito inovadoras já. Depois a gente tem, na época já do século XX, a gente tem
o início da industrialização, a instalação de várias indústrias. Nos anos 60, a instalação da Unicamp, né, 1966, a fundação da Unicamp e a localização do campus nessa região de Barão Geraldo. E aí eu destaco aqui, em 1976, concepção da Companhia de Desenvolvimento de Alta Tecnologia de Campinas e instalação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Barão Geraldo, o CPQD, que era da antiga Telebrás, que depois foi privatizada. E em 85, fundação do CEATEC por Rogério Cerqueira Leite e da Embrapa Informática Agropecuária, que foi instalada na Unicamp, e criação do Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer, que é próximo. Enfim, e daí nos anos 80, né, foi a implantação do Polo 1 do CEATEC, e depois, em 1992, a implantação do Polo 2 do CEATEC na área do RIDES. Agora, eu vou dar uma passada rápida sobre o que acontece depois que essa área foi instalada. Nela se instalam algumas empresas, né? Hoje a gente tem a Cargill, a TRB Pharma, a Globaltec, além desses grandes centros, né? A Unicamp, o CNPEM e o CPQD. Mas aí, no Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo de 96, já se dizia, né, o plano já dizia que havia um problema muito sério nessa região de falta de investimento em infraestrutura. Então, ele fala assim, do problema dos proprietários de terra, que alguns ainda não estavam interessados em comercializar a terra. Falavam também da questão da guerra fiscal entre municípios aqui da região, procurando atrair as empresas. Enfim, a região foi objeto de várias propostas e legislação realmente incidente no sentido de atrair investimentos industriais. Mas mesmo assim, houve, por exemplo, aqui, né, tem um trecho desse plano de gestão urbana que fala assim: seu sistema viário se encontra planejado e aprovado através da lei tal, porém ainda não implantado. E eles falavam também da necessidade de implantação de um parque ao longo do Ribeirão das Anhumas, né, que merece estudos detalhados, que apontem alternativas e soluções para o seu uso, enfim. Depois, em 2008, mas isso, só para voltar um pouquinho aqui, o Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo aponta todos esses problemas, mas na verdade nada é feito efetivamente. Em 2008, a Inova, que é a agência de inovação da Unicamp, que cuida das patentes da Unicamp, contrata, por meio de um convênio com a FINEP, a empresa Pratec para fazer um plano urbano para essa região. E esse plano essas imagens aqui são tiradas desse plano, né? Então vocês estão vendo que a proposta que eles têm, ela é muito segregada, né? Tá vendo essas corzinhas aqui, amarelo, azul, vermelho? Se a gente for comparar com aquele outro que eu mostrei lá da França, lá estava mais misturado, né? Então aqui realmente vocês veem que eles fazem uma coisa um pouco mais segregada, no sentido de fazer uma área só para habitação, outra área só para empresas, outra só para pesquisa, etc. Mas esse plano também nunca é implantado. Depois, a Prefeitura de Campinas, em 2009, contrata o escritório do Jaime Lerner. E o escritório do Jaime Lerner aplica o conceito que o Jaime Lerner desenvolveu, né, do desenvolvimento orientado ao transporte. E aqui vocês estão vendo essas linhas amarelas, né? São duas linhas, uma central e uma que eles chamam de perimetral, que seriam grandes vias de cruzamento dessa região, de sul a norte, e que tem, ao longo delas, um adensamento maior, que é o conceito do DOT. E aí aqui vocês estão vendo, né, essas imagens com os prédios mais elevados, de maior gabarito, ao longo dessas grandes avenidas. Bom, em 2017, antes da aprovação do plano diretor de 2018, foi feita uma apresentação de um plano um pouco baseado aqui nesse do Jaime Lerner para a legislação dessa região. Só que isso, durante algumas audiências públicas, foram levantados muitos problemas, a população realmente de Barão Geraldo não estava satisfeita com isso e o plano acabou não sendo implementado. E o que ficou implementado no lugar daquilo, né, nesse plano de 2018, foi o que vocês veem aqui.
uma área toda roxa, que significa que essa área inteira é inteiramente de atividade econômica. Ou seja, não se permite atualmente o uso de habitação ou comércio nessa região, apenas atividade econômica. Mas um sistema viário principal foi aprovado. Anteriormente a esse plano diretor de 2018, as glebas, quando fossem parceladas, elas precisavam ter 60% da área destinada à atividade econômica, mas 40% podia ser de habitação. Então, nesse sentido, o plano diretor de 2018 fez uma regressão, porque agora não pode mais nem 1% de habitação. Mas isso foi feito como uma espécie de uma lei provisória, para que se tivesse mais tempo para desenvolver um plano adequado para essa região. Não quer dizer que o plano tinha essa intenção realmente de bloquear o desenvolvimento ou a implantação de habitação nessa região. Mas é mais porque, como não se chegou a um acordo com a população local, então foi decidido que seria dado um tempo e ficaria uma lei mais ou menos provisória, né? Ou uma recomendação de uso do solo, assim, ainda meio provisória. Bom, em 2014, a Unicamp, né, que vocês estão vendo aqui o campus da Unicamp demarcado em vermelho, compra a Fazenda Argentina, que era uma dessas grandes glebas existentes na região do Ciatec. Com isso... Gabriela, tem um barulho aí no fundo, por favor, daria para diminuir? Obrigado. Tá, obrigada. Bom, com isso, a Unicamp, como vocês estão vendo nessa imagem, ela passa a ser proprietária de uma parte bastante significativa dessa antiga região do Ciatec. Na verdade, aqui eu não estou só mostrando a antiga região do Ciatec, eu já estou mostrando a região do Ciatec acrescida do campus inteiro da Unicamp, que ele não era... o campus inteiro não fazia parte do Ciatec, né, só a parte mais a leste, e também da área do campus da PUC, porque o campus da PUC também não fazia parte do Ciatec. Mas aqui, olhando essa região que é a proposta, né, que a Unicamp depois fez de Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, vocês veem que a Unicamp realmente ela tem uma área bastante significativa. Ao mesmo tempo, em paralelo, o Departamento de Planejamento de Campinas continuou desenvolvendo planos ou propostas, estudos, né? Continuou desenvolvendo estudos para criar uma lei complementar que fosse aplicada a essa região. E inicialmente a região do Ciatec, mas depois também incluindo essa região ao norte, porque essa era uma região que era anteriormente uma região rural, mas que no plano diretor de 2018 ela passou a ser também fazer parte do perímetro urbano. E além disso, parece que tem uma comissão de ciência e tecnologia de Campinas que também havia apontado a necessidade de expansão do polo de alta tecnologia, porque principalmente por causa do CNPEM, que precisaria se expandir e que não sabia ainda se seria possível se expandir para outras regiões, por exemplo, para o sul, que agora parece que é o que vai acontecer. Mas, enfim, então, por isso que existe essa diferença entre o que a Prefeitura ou o que o Departamento de Planejamento e Urbanismo está propondo agora, que eles chamam de PIDs, e o que a Unicamp chama de RIDs, porque a Unicamp, isso começou lá atrás, né? Então, a Unicamp continuou chamando de RIDs e o Departamento de Planejamento propôs esse novo nome, PIDs. Bom, em 2019... A Unicamp, juntamente com a Prefeitura de Campinas e o governo do Estado, né, também estava apoiando, assinaram um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por meio de um fundo coreano que tinha interesse em desenvolver uma proposta de urbanização ou de retrofit, digamos assim, ou de atualização, né, do projeto urbano dessa região do antigo Ciatec. Então, vocês estão vendo aqui a Patrícia Ellen, né, que era secretária de Desenvolvimento Econômico, o vice-governador, na época, o Rodrigo Garcia, o então prefeito de Campinas, e uma pessoa do BID, e o reitor da Unicamp, aqui fazendo essa assinatura do convênio. E com isso, agora eu vou apresentar os estudos que foram realizados
inicialmente pela Unicamp, a situação atual da área, e depois eu volto para explicar o que foi desenvolvido por meio desse convênio com o BID. Bom, em paralelo, né, a tudo isso que estava acontecendo, a gente na Unicamp, nos anos de 2020 e 2021, a gente criou um curso de especialização só para se debruçar sobre esse território. Então a gente produziu muitos mapas, tal, e além disso também teve, assim, o RIDES, a Fazenda Argentina, foram tema de muitos estudos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, TCCs, de alunos da Unicamp e da PUC também. Esse mapa aqui à esquerda é um mapa de declividades. Então vocês veem que essa é uma região que aqui bem no miolo, né, esse verde mais escuro significa que são áreas mais planas. E essas áreas mais planas aqui do miolo, elas são também mais altas. Então elas têm uma grande vantagem, porque elas não estão sujeitas à inundação, elas são mais planas. Então é o topo, né, do morro, é uma espécie de um espigão que ele forma aqui. E já essas áreas planas ao longo do Ribeirão das Anhumas, elas são interessantes, são planas, mas ao mesmo tempo elas estão sujeitas à inundação, porque é uma planície fluvial, né, que está sujeita à inundação. Aqui é uma imagem que mostra o terreno, a área da Fazenda Argentina e os tipos de solo que tem. E a gente vê que o tipo de solo, ele é muito argiloso, ele não absorve muito bem a água. Então, uma das preocupações que nós temos é que nestas áreas aqui mais amarelinhas, que são as áreas com maior declive, né, a gente pode ter, por esse terreno não absorver muita água, a gente pode ter muita erosão, a gente pode ter deslizamento, movimento de massa. Isso foi confirmado por uma das consultorias ambientais que foram contratadas pelo BID para fazer um diagnóstico dessa região. Outra coisa que nós fizemos foi o estudo da cobertura do solo. Então vocês veem aqui que atualmente a gente tem 41% da área com herbáceas e gramíneas, né? E a gente tem mais ou menos 20% de árvores e arbustos. Então isso já dá 60% de terreno permeável, juntando com o solo exposto, né? Porque isso foi feito a partir de uma imagem de satélite. Então provavelmente era cana que tinha acabado de ser colhida, tal. Então isso dá quase quase 70% de terreno que pode absorver água da chuva. Agora imagina se a gente começa a impermeabilizar toda essa área e essa água vai correr diretamente, a água da chuva corre diretamente para os córregos, né? Imagina o problema de inundações que a gente pode antever se esta área não for adequadamente tratada com sistemas que evitem que isso aconteça. Então, essa sempre foi uma grande preocupação nossa. Além disso, a gente fez uma série de estudos de modelagem de possibilidades de ocupação das quadras, e a gente fez vários estudos com o uso de City Information Modeling, né, que são softwares que vocês provavelmente já ouviram falar de BIM, né? Building Information Modeling, né? Aqueles softwares que você modela o edifício e você pode tirar automaticamente os quantitativos, né, do material de construção e tal. A gente pode fazer isso também com a cidade, né? Então tem softwares que permitem que a gente faça a modelagem da cidade, que a gente extraia automaticamente os quantitativos de quanto por cento que você tem né, quanto que você tem de coeficiente de aproveitamento, quanto que você tem de uso das diferentes funções, né, de habitação, comércio, serviços e também toda a parte de equipamentos científicos. Esses softwares também permitem que a gente analise essa paisagem construída no relevo, né, que a gente consiga ver as visuais, como que a gente está interferindo nas visuais, nas vistas que a gente tem, porque como eu mostrei que ela é uma região um pouco mais alta no centro, né, e você tem vistas interessantes para a APA de Sousas ou também por outro lado para Paulínia. E outra coisa interessante é que esses softwares também eles permitem que você gere imagens que podem ser comentadas pela população. Então você pode criar portais online em que você pode expor para a população as leis que estão sendo propostas de uma forma visual, de modo que também você pode coletar comentários a partir daí. Outros estudos que nós fizemos foi, por exemplo, a gente tem toda uma proposta de corredores ecológicos, né, nessa região, e a gente está fazendo um estudo de como criar zonas de amortecimento ao longo dos corredores ecológicos e das APPs,
de modo que essas zonas de amortecimento não sejam apenas florestas, mas que elas tenham algum uso produtivo, por exemplo, por meio de hortas urbanas, de silvicultura urbana, e também o uso de lazer, né, como parques lineares ao longo desses corredores que precisam ser implementados. Além disso, a Unicamp já aprovou pelo seu conselho universitário a implementação dos corredores ecológicos que foram determinados por lei municipal e que nós temos inclusive agora já uma aprovação de um recurso de mais de 6 milhões de reais para que nos próximos 5 anos esses corredores sejam implementados no sentido de plantar as árvores, né, com a sua diversidade exigida ao longo dos corredores, criar as passagens de fauna e fazer o cercamento também, tanto das APPs como dos corredores ambientais. Isso já foi aprovado na Unicamp e a Unicamp já vai aprovar dentro do seu território, já vai criar. E além disso, a gente, gozar dessa imagem aqui saiu com algum erro, que deve ser na geração do PDF, mas além disso, uma coisa que a gente também fez foi a criação de um centro de estudos sobre urbanização para conhecimento e inovação na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, por meio de um edital da FAPESP, de Centros de Ciências para o Desenvolvimento. Esse foi um edital voltado para políticas públicas e ele exige uma parceria entre os professores, né, os pesquisadores da universidade e uma secretaria. Então, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano de Campinas. A situação atual, né, é essa, né, eu fiz mais ou menos um levantamento do que tem de condomínios que já estão aprovados. Então, aqui que cai fora da área do RIDES, mais próximo da Mata Santa Genebrinha, né, entre a Unicamp e o Shopping Dom Pedro, a gente tem aqui um condomínio que já está aprovado. Tem um outro também que já tem uma aprovação, talvez ainda não tenha todas as autorizações, mas já está em processo de aprovação nesse território que fica entre a PUC e a Fazenda Argentina. E aqui também a gente chegou a localizar numa imobiliária que esse terreno estaria à venda e ele estava com esta proposta em que vocês veem claramente, né, que tem uma área residencial e uma outra área aqui industrial, este outro também. Então a gente vê que essas duas propostas que estão supostamente ou estavam em processo de aprovação antes do o plano diretor de 2018, elas atendiam aquele requisito de que 40% podia ser área de habitação e 60% área de atividade econômica. Mas, atualmente, eles não podem ser realizados, porque na lei atual não é possível ter habitação nenhuma nessa região. Aqui fora, sim, né? Porque aqui é uma área que está fora da área do CIATEC. Então, este aqui provavelmente vai começar a ser implantado logo. Agora eu vou falar um pouco dessa proposta que foi desenvolvida em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, como eu disse, o Banco Interamericano de Desenvolvimento recebeu dinheiro por meio de um fundo coreano. Por que coreano? Porque a Coreia é um país que tem muito know-how, né? Tem muito conhecimento sobre Smart City, sobre parques tecnológicos, e eles inclusive têm muitas empresas que desenvolvem tecnologias, soluções para esses tipos de ambientes. Então, eles têm interesse em ter uma presença na América Latina, porque eles enxergam a América Latina como um potencial, só deixar passar o barulho, eles enxergam a América Latina como um potencial, digamos assim, um nicho de clientes para as tecnologias que eles podem vender, podem oferecer. Então, seria interessante para eles ter um exemplo de projeto desenvolvido aqui na cidade de Campinas. Então, o BID contratou o CRIS, que é o Korea Research Institute for Human Settlements, que nós fomos visitar, inclusive, na Coreia, agora em setembro, e é uma empresa que já fez vários parques tecnológicos na Coreia e que busca realmente um portfólio internacional agora. Além disso, o BID também contratou uma joint venture entre a IDOM e a Demacamp. A IDOM é uma empresa espanhola e a Demacamp é uma empresa daqui de Campinas, para servirem como empresas de urbanismo locais, para darem todo o suporte que essa empresa coreana precisaria, porque logicamente é muito difícil fazer um projeto urbanístico do outro lado do mundo, né, sem conhecer o idioma e tudo. Então eles trabalharam como suporte local.
Aqui eu estou mostrando 3 dos esquemas iniciais que foram propostos, né? Então a gente acabou ficando com... E esses esquemas também eles foram desenvolvidos um pouco juntamente conosco, né? Com uma equipe da Unicamp, principalmente. Teve alguns professores da PUC envolvidos também. Mas a gente acabou ficando com esse esquema, que é um esquema que propõe 2 grandes eixos, e vocês estão vendo que esses eixos, eles correm ao longo das principais divisas do território da Unicamp. Isso porque dentro do território da Unicamp, que é público, é do Estado, existe uma série de limitações para o tipo de atividade que pode ser desenvolvida. Então, por exemplo, a gente não pode ter hotéis, a gente não pode ter centro comercial, a gente não pode ter habitação de mercado, mas a gente pode ter centros de pesquisa. Mas só que o centro de pesquisa sozinho, a gente vai voltar para aquele parque tecnológico da primeira geração, né? A gente não quer isso. Então, é interessante para a gente ativar essas bordas, ou seja, a ideia de que o campus agora da Unicamp, ele não pode mais ser um campus cercado. Ele tem que ser um campo onde as bordas, elas são, na verdade, pontos de comunicação com a sociedade que está ao seu redor. Pontos de troca, pontos de complementaridade entre o que está dentro do território público, que tem que ser centro de pesquisa, e o que está fora, que pode ser toda a parte comercial, parte de habitação de mercado, e de maneira que isso possa conviver junto e fortalecer um ao outro. E por isso que a gente cria esses 2 eixos ao longo das principais divisas, né? Porque a gente tem uma linha grande de permeabilidade entre interior e exterior do campus, que deixa de ser interior e exterior, mas que acaba sendo um contínuo urbano entre o que é território do público e privado. E, além disso, também o CRIS, o Korea Research Institute of Human Settlement, se preocupou, né, em criar toda uma proposta de mobilidade. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui são umas pessoinhas andando de patinete, né? Ou seja, a gente pediu também para que eles tivessem uma preocupação em criar toda uma rede de mobilidade ativa, que a gente acredita que pode acontecer nessa região, principalmente no sentido norte-sul, que é o sentido que tem menores declividades. Um grande sistema de áreas verdes, que inclui tanto os corredores ecológicos como as áreas de proteção permanente ao longo de 2 córregos, né, que são o Ribeirão das Anhumas e um outro córrego que tem uma nascente mais ou menos por esta área aqui, e que desce aqui e que vai dar na bacia do Ribeirão das Pedras. E aqui tem um exemplo, né, mais ou menos do tipo de morfologia urbana que está sendo proposta, que é de edifícios mais baixos, mais compactos, mais densos, de maneira que você possa criar um ambiente de movimentação na rua, nas calçadas, e com isso criar aquele ambiente que a gente acredita que vai ser mais interessante e vai poder motivar mais a convivência entre as pessoas, a serendipidade e o ambiente de inovação. Aqui tem um mapa que mostra mais ou menos como são essas regiões. Essas regiões em roxo, elas são de uso misto mais forte, e essas em amarelo e laranja são de uso habitacional com diferentes densidades, mas com 10% de atividade comercial. Ou seja, também é um uso misto, mas é predominantemente residencial. Enquanto que esses roxos ou azul, né, são de realmente uso bastante misturado com habitação também. A parte cor-de-rosa, que corresponde à área da Fazenda Argentina, por causa dessas restrições que a própria lei impõe ao terreno do Estado, elas são mais de uso de laboratórios de pesquisa, que podem inclusive ser desenvolvidos em comodato para empresas que podem construir dentro da área da Unicamp, por exemplo, sob a forma de regime de comodato. E vocês estão vendo que tem várias áreas verdes, né? E essas áreas azuis são áreas de cultura e lazer. A população, aqui tem alguns números, né, que eles estimaram em termos de população, né?
unidades habitacionais, né, 2.500 unidades habitacionais, sendo que 15% seria de habitação social e exclusivamente apartamentos, ou seja, nessa região inteira não está previsto, não estão previstas áreas de habitação unifamiliar, só multifamiliar, mas não necessariamente de edifícios altos, são de edifícios relativamente baixos, né? E em termos de empregos, seriam 10 mil empregos gerados nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. E um total de 20 mil empregos, mas 10 mil só nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Depois eles fizeram também um faseamento, então para um horizonte de 5 anos, com a introdução de 4 mil pessoas, 15 anos 20 mil e 25 anos 40 mil pessoas. E aqui tem 3 mapas que mostram onde que se dá o início dessa implantação, né, que vocês veem que é justamente aqui ao longo da borda norte da Fazenda Argentina, com sempre do lado interno do terreno público, que são essas áreas cor-de-rosa, áreas de pesquisa e desenvolvimento, e na parte norte, que são essas áreas azuis, áreas de uso misto. Depois, uma ocupação mais central aqui da área da Fazenda Argentina e uma ocupação aqui da área sul, né, que fica entre a PUC e a Fazenda Argentina, e depois futuramente, né, só num horizonte mais distante, ocupação dessas áreas aqui onde estão a Fazenda Inhumas e a Fazenda Paudalho, que essas também a gente ainda nem sabe se isso vai ser uma coisa necessária, porque se a gente olhar o crescimento vegetativo da população de Campinas, na verdade ele tende a diminuir, a gente não sabe se a gente vai ter público para ocupar tudo isso. Então, na verdade aqui uma opinião minha, tá? Que não é da empresa coreana, mas a minha opinião é que talvez essas áreas que são mais também de interesse histórico, dessas sedes de fazendas históricas, elas poderiam até possivelmente permanecer como fazendas e com um potencial inclusive turístico muito interessante para a região. Então eu termino aqui com esta imagem. Eu acho que eu não passei muito de 50 minutos e queria agradecer e abrir para discussão, e estou disponível para perguntas que vocês tiverem. Obrigado, Gabriela. O Josué gostaria de falar alguma? Não? Ok. Então, quem do público da plateia gostaria de fazer perguntas, levanta a mão. Esse aqui é o... Quem chegou aqui no meio da apresentação foi o Josué de Menezes, que é da startup de bairros inteligentes. Obrigado, Josué. Chegou o Daniel Piscola. Quem mais? Acho que só. E o Marcelo Goraeb, que é do Avança Campinas. Alguém levantou a mão ou não? O Cássio, por favor. Depois o João Verde. Obrigado. Eu gostaria de saber se diante da situação aí que nós estamos aí com a abertura da COP27 aí, como que está sendo visto o planejamento do RIDS para que a gente acelere, né, e escale, né, o desenvolvimento sustentável, que a gente tem visto que no Brasil está bem devagar, né, em termos da visão do governo, principalmente estadual, para que a gente realmente leve isso para que se transforme em resultados em escala para a sociedade. Existe essa preocupação, ou ainda nós estamos com um planejamento aí mais antigo, com uma visão mais conservadora de investimento particular e governamental? Bom, em primeiro lugar, acho ótimo que esteja uma pessoa aqui de startup de bairros sustentáveis, porque é exatamente esse tipo de... Quem é? O Josué. O Josué, tá, desculpa, eu achei que fosse... A minha área é mais engenharia mecânica, eletrônica e desenvolvimento sustentável. Tá, isso, mas isso também, porque essas são justamente áreas que a gente gostaria de ver implantadas e desenvolvendo
produtos e serviços e processos dentro dessa área do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia, assim, como eu mostrei, né, a Unicamp, sendo possuidora de uma área relativamente grande nesse complexo, ela se vê assim meio que, né, numa posição de tomar uma liderança e fazer uma proposta no sentido de atrair empresas ligadas ao desenvolvimento sustentável, porque enxerga uma série de possibilidades. Agora, a Unicamp não é o poder público, né? A Unicamp só tem ingerência sobre o seu próprio território e não sobre o território como um todo. Uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer é que em 2018, foi criado, agora o Josué vai me ajudar, o Conselho Consultivo do RIDS. Ou 2020? Não, 2020. Ou 2019. Vamos colocar 2019 agora. Fica na média. Em 2019, foi criado um conselho consultivo para o RIDS, que inclui os reitores das universidades, os diretores das empresas que estão instaladas nessa região, o diretor do CNPEM, enfim. Então, a gente já está meio que organizando a comunidade local para que ela possa também se fortalecer e ter mais força nas suas propostas. Mas, de qualquer maneira, tudo isso depende de uma ação do governo municipal e talvez até do governo estadual e talvez até do federal, porque nós temos lá instituições, né? Além do terreno fazer parte do município, nós temos uma universidade estadual e um grande equipamento federal, que é o CNPEM, né? Que tem os laboratórios nacionais. Então, o ideal seria uma coordenação entre todas essas instâncias para tentar alavancar um investimento ou alguma coisa desse tipo, mas então, eu estou aqui numa posição realmente de pesquisadora, né, e de observadora participante. Então, o que eu posso fazer realmente é entender como se formam esses territórios e o que seria mais adequado para que esses territórios pudessem contribuir com o desenvolvimento urbano e social da cidade. Mas, em termos de modelo de negócios, etc., nós temos uma equipe estudando isso, que são os economistas, o próprio professor Mariano Laplane, que é o coordenador geral do projeto RIDS na Unicamp, ele é economista. E aí, assim, a gente ainda não chegou nesse ponto, por exemplo, de conversar com empresários, porque acho que também não é nem o nosso papel. Hoje de manhã, a secretária Carolina fez a apresentação do projeto de lei que vai ser enviado à Câmara em janeiro, para reformular a legislação incidente sobre essa região. E uma coisa que foi sugerida pela plateia, por alguém que estava na plateia, foi justamente por que não se faz uma operação urbana? Por que não se propõe uma operação urbana? Mas isso é uma coisa assim que a gente pode até propor. E, de fato, a gente tem, nessa colaboração que a gente tem feito com a Prefeitura, a gente tem estudado muito a operação urbana e a consultoria do BID também, ou seja, o pessoal que trabalha em desenvolvimento urbano no BID, especificamente a Camila Maleronca, ela é uma especialista que já trabalhou para o Ministério das Cidades, especialista em operações urbanas. Então, a gente tem muita informação sobre esse instrumento, mas isso é uma coisa que a gente não tem como fazer. Quem tem que fazer isso é o poder público municipal. E aí a gente tem um limite do que a universidade consegue fazer, porque é prerrogativa do poder público municipal de decidir sobre a maneira como isso vai ser feito. O único que a gente pode fazer é estudar, mostrar as opções e tentar inspirar. Eu entendo que no caso aí existe a necessidade de ter uma integração muito grande dos poderes e da iniciativa privada, né? Sim. E existe do ponto de vista do desenvolvimento do polo e do RIDS, uma ideia de ter um sistema permanente, um sistema de gestão estratégica do polo ou da cidade, incluindo o polo. Isso já foi aventado? Sim, isso também é uma coisa que foi bastante discutida hoje pela manhã. Como eu disse, por enquanto o que a gente tem em termos de gestão é esse conselho consultivo formado pelos
É uma espécie de uma reunião de condomínio, né? Porque você tem os proprietários, as pessoas estão instaladas lá. Mas ainda esse conselho ainda não inclui, por exemplo, possíveis investidores, possíveis desenvolvedores, porque justamente ainda não existe nem a legislação incidente sobre o local, e como não existe a legislação também, ainda não existe quem esteja disposto a investir, porque primeiro você tem que ter a legislação para que as pessoas realmente se manifestem como interessados em fazer os investimentos. Perfeito. Só para finalizar, existe uma possibilidade de contribuição aí da iniciativa privada, no caso? Com certeza. Com ideias, participando. Sim, com certeza. A gente vai, agora por meio desse centro de pesquisas que a gente está criando, que é para estudar espaços do conhecimento e inovação em colaboração com a prefeitura, a gente pretende, por exemplo, a gente já vai organizar alguns workshops, oficinas, envolvendo pessoas específicas, né, da sociedade e inclusive do setor, também do setor privado, para começar a aventar hipóteses de como que o território pode ser desenvolvido. Então, a gente já vem fazendo essas conversas, a gente começou agora a fazer, já fizemos uma oficina sobre a viabilidade de termos zonas de amortecimento que são produtivas ao longo das APPs. Então, a gente teve participação de pessoas que trabalham com silvicultura, com pessoas da Secretaria do Verde, com pessoas que são estudiosos, por exemplo, da Exalc. E a nossa ideia, por meio de oficinas, né, convidando pessoas de diferentes setores da sociedade, aventar possibilidades, analisar a viabilidade de certas hipóteses de ações que a gente considera que seriam benéficas para essa região. Obrigada pela pergunta. Antes do João, acho que o Josué tinha levantado a mão, depois o João. É o Josué agora ou não? Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Josué de Menezes. Eu sou da startup Bairros Inteligentes. Inclusive, a startup ela foi inspirada nesse edital do BID, né? No primeiro edital do BID, que era o Plano de Transformação Digital de Campinas. E a gente modelou a startup justamente até para atender a demanda, né? Que é justamente aquela pergunta, né? Que a demanda que existe de engajamento da comunidade em torno da inovação, né? O primeiro edital foi muito focado nisso e a gente participou do time, nós não ganhamos, foi o Jean Carlos, a equipe do Jean, né? Que ganhou esse primeiro edital. Mas a gente iniciou o processo da startup e a gente conseguiu modelar uma metodologia, né, com Big Data para poder mapear as vocações de ecossistemas, né, locais, inspirado em Paris, né, naquele cidade de 15 minutos, né, de Paris, que tem tem a ver com a sustentabilidade, né? Como engajar e que tem muita ligação, sinergia com esse projeto, porque justamente você pensa o ecossistema num cenário, né, de vocação, abordando vários aspectos, né? E aí a gente está colocando à disposição todo esse trabalho da metodologia. Já tivemos uma reunião com o vereador Gaspar, junto com o nosso time tem alguns urbanistas também, que trabalham especializados em master plan. Então a gente está colocando à disposição justamente com essa visão de irradiar esses conceitos dentro de um plano para a cidade, né, para poder revitalizar, porque tem modelos internacionais, tem projetos de revitalização, retrofit, quanto tem projetos dessa natureza, que é começar do zero para ser realmente um laboratório vivo, um sandbox, né? Tem muitas aplicações, né? Então, coloco à disposição. A gente tem uma plataforma, uma universidade corporativa também, que já está pronta, já está desenhado. E a gente está nesse estágio e vejo que tem assim uma demanda reprimida, tá, da Unicamp, de aproximação da comunidade, principalmente de Campinas, né, porque nós temos na Unicamp grandes cabeças e muitas vezes não são aplicado todo aquele conhecimento para a cidade em função de uma própria cultura, né? Porque você vê que em outros países existe já mais uma integração da iniciativa privada, poder público e academia, né? E agora com o marco legal de startups,
e agora o ano que vem vai ter uma legislação, toda a cidade vai ter que ter um plano de transformação digital. Então a gente está vivendo um momento muito auspicioso, né, para poder integrar a comunidade. Nós temos um vereador que já é arquiteto, urbanista, então facilita esse diálogo, né? Eu vejo com muitos bons olhos. Só um detalhe, uma pergunta, na linha do tempo, a Codetec você não falou, né? Que teve um período lá que a Codetec teve uma participação muito grande, né, em nível nacional, né? Não sei se... eu não me lembro se está na linha do tempo, não. Aquilo lá foi feito faz já alguns anos, aquela linha do tempo, mas eu vou dar uma verificada se a Codetec estava lá na linha do tempo, isso, não, já não me parabéns lembro. Aí por todos e estamos à disposição como startup, a gente está participando de alguns movimentos nacionais, né? O Parque Tecnológico de Itaipu, tem algumas coisas mapeadas, a gente está à disposição aí, e muito parabéns aí pela apresentação. Obrigada, Josué. E se você quiser entrar em contato, a gente tem o e-mail rides@unicamp.br. Aliás, todo mundo que quiser entrar em contato, aí pede para encaminhar para mim, para Gabriela Celani, e aí eles vão me encaminhar. Mas é isso que eu estava falando, que empresas desse tipo são muito bem-vindas para não apenas colaborar, como também se instalar no território, porque a ideia é que a gente tenha nesse território uma concentração de empresas com esse tipo de preocupação, que enxergam essa transformação que a gente está tendo nas cidades e também nas questões da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, enxergam nisso uma oportunidade de negócios também, né, e de desenvolvimento econômico. Obrigada. O Josué está me lembrando que em 2020 que foi fundado o Conselho Consultivo do RIDS. João Verde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, tê-los aqui, professora Gabriela, professor Josué, e parabéns pela apresentação. É muito importante a sociedade estar a par do que está acontecendo, né? Um trabalho tão importante está sendo desenvolvido há tanto tempo e a cidade de Campinas não conhece. Muitas pessoas com quem a gente comenta, colegas, amigos arquitetos, professores mesmo, né, da PUC, não têm o conhecimento, não estão sabendo o que está acontecendo. Porque mesmo havendo professores da nossa Faculdade de Arquitetura, do Direito da PUC, participando efetivamente, às vezes nas rodas de conversa não acontece, não estão a par do que está acontecendo. Então é muito importante uma apresentação como essa participação, assim como há um ano atrás praticamente teve a apresentação também de vocês no Conselho, no CMDU, né? Eu queria perguntar assim, várias coisas, mas vou me ater a poucas agora, para não estender muito. Primeiro o seguinte, hoje teve de manhã a apresentação da Prefeitura de Campinas, a respeito da propositura deles, né? A arquiteta Eleusina, inclusive, fez uma fala dizendo que a Prefeitura não evoluiu nada com a proposta de 10 meses atrás ou de um ano atrás. E o que eu vi pela implantação que você nos apresentou, está bem diferente daquela implantação que a Prefeitura mostrou hoje. E a Prefeitura está aí num processo de atropelamento, de pular cerca para as coisas acontecerem até janeiro ou fevereiro. Então, primeiro, eu gostaria de saber com relação a isso, né? Que parece que estão falando de dois territórios completamente diferentes. Segundo, você comentou também que a Unicamp tem restrição com relação ao uso das suas áreas para que tenham outras atividades, como atividades econômicas, etc. Você colocou que pode, por exemplo, ter um comodato com empresas, para as empresas, por exemplo, construírem um prédio, se instalarem lá por um determinado período, às vezes 30 anos, 50 anos, alguma coisa desse tipo. Isso também não pode ter com relação a comércio também, ao serviço, ou a Unicamp alugar esses espaços de uso misto. E eu queria saber também com relação à habitação dentro da área da Unicamp.
A Unicamp tem possibilidade de fazer habitação para oferecer habitações para os pesquisadores, pessoas que vêm de fora, estudantes, de fora de Campinas, de fora do estado, de fora do país, que possam vir, da mesma maneira que foi feito no projeto de Barcelona. Barcelona tem inúmeras habitações para serem utilizadas por essas pessoas que vêm trabalhar no polo lá, no Distrito de Desenvolvimento de Tecnologia de Barcelona, né, no 22@Barcelona. Então, eu queria parar por aqui, só isso. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Tá bom, João, eu agradeço e agradeço pelas suas perguntas também, porque são realmente pontos que ainda não estão plenamente resolvidos, digamos assim. Então, em primeiro lugar, por que a proposta da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento Urbano, do PIDES, é diferente disso que a gente está mostrando, da proposta do Korea Research Institute of Human Settlements? Porque, na verdade, o que a Prefeitura está mostrando é uma evolução de algo que já tinha começado a ser elaborado durante o processo de estudo do plano diretor, que foi aprovado em 2018. E, com isso, como eu mostrei, o plano viário, as principais diretrizes viárias, naquela época foram aprovadas. E parece que existe assim uma certa dificuldade, uma vez que você aprova certas diretrizes viárias e que os proprietários já absorveram aquilo, de você chegar e fazer um outro plano completamente diferente. Então, ao longo do desenvolvimento desse projeto pelos coreanos, houve sempre conversa e feedback por parte tanto de um grupo de professores da Unicamp, da PUC também tinha alguns, né? O Jonas, inclusive, eu tinha convidado o Jonas para vir hoje, ele não pôde vir, mas também da Prefeitura, de técnicos da Secretaria de Planejamento. Só que ficava sempre uma coisa assim, os técnicos da Prefeitura orientando ou sugerindo que fosse seguido, na medida do possível, fossem seguidas as diretrizes viárias que já haviam sido aprovadas em 2018, e os coreanos falando assim, não, mas se a gente seguir por aí, não vai dar o melhor desenho possível. Então, eles também queriam ter uma certa liberdade. Então, digamos que ficou uma coisa, um meio termo. Não ficou, eles tentaram seguir um pouco algumas diretrizes viárias, mas não se prenderam totalmente por isso. Por outro lado, a Prefeitura disse também que, a Secretaria de Planejamento Urbano, disse que iria, inclusive eles aguardaram a finalização desse master plan elaborado pelos coreanos, para que eles pudessem incorporar o máximo possível de elementos desse master plan nessa proposta de lei, que vai ser encaminhada agora para a Câmara, mas, ao mesmo tempo, não acataram isso de uma maneira, assim, total, né? Eles incorporaram elementos, digamos assim, mas não o master plan de uma maneira completa. Então, ficou uma coisa, assim, entende? Ficou, cada um puxa um pouquinho de um lado, assim, e não é um projeto absolutamente integrado. Mesmo porque, do ponto de vista da Secretaria de Planejamento Urbano, e isso que é a minha interpretação, tá? Agora eu estou falando assim como a minha interpretação como pessoa, é que como eles não estão imaginando ou prevendo para essa região uma operação urbana, isso ficaria mais ou menos nas mãos dos proprietários tomarem a decisão final sobre o projeto. Então, eles não querem induzir ou obrigar os proprietários a fazerem exatamente um determinado traçado. Eles querem apenas ter o sistema viário principal, que vai ser o que vai orientar, por exemplo, os índices de coeficiente de aproveitamento em cima do conceito do DOT, mas não querem impor um projeto fechado. Isso é o que eu entendo. Não sei se alguém aqui também quer comentar alguma coisa, porque essa é a minha compreensão do motivo pelo qual a Secretaria não está aprovando uma proposta fechada igualzinha ao projeto que foi feito pelos coreanos. Ele é um pouco diferente, mas que ele ainda permite que se
que se crie alguma coisa parecida com o Master Plan que foi feito pelos coreanos. Bom, então isso é uma coisa que assim, eu não tenho uma resposta definitiva, mas acho que esse é o meu sentimento. Com relação às restrições no uso dos terrenos, das terras que pertencem à Unicamp, essa restrição, ela depende muito de, talvez o Josué poderia me ajudar, né? Tem questões que são de interpretação da lei, tem uma questão muito forte que é atividade fim da universidade. Atividade fim da universidade não é fazer shopping center. Atividade fim da universidade não é fazer hotel. Atividade fim da universidade não é vender lote. Atividade fim da universidade é fazer pesquisa, ensino e extensão. Então, o ideal para que a gente não tenha problemas, questionamentos, ações movidas até pelo Ministério Público, é que a gente procure, na medida do possível, se ater à nossa atividade fim. Por exemplo, dentro da Unicamp, as pessoas acham que dentro da Unicamp tem o hotel, a casa do professor visitante. Só que ele não fica dentro da Unicamp, ele fica num terreno privado que pertence à Fundação para o Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP, que não faz parte do campus Zeferino Vaz. A gente tem em cada faculdade uma pequena cantina, que é um problema terrível, porque tem que ser feita uma licitação e aí não se consegue. Tem muitas cantinas que estão fechadas. Depois da pandemia, então, fecharam e não se abriu mais. Simplesmente ninguém quer explorar essas cantinas porque as restrições são tão grandes que não compensa para as pessoas irem lá e montar uma cantina dentro da Unicamp, porque é uma chatice, é cheio de regras e necessidade de licitação. Então, não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é você ter um restaurante, também não pode vender álcool, não pode vender bebida alcoólica. Então, quem é que quer montar um restaurante dentro da Unicamp que não pode vender bebida alcoólica? Entende? As restrições são tão grandes que acaba sendo mais interessante, mais prático, se a gente puder fazer coisas em que, de um lado da rua, você tem bebida alcoólica, do outro lado você tem pesquisa, entende? E aí você resolve o que pode ser feito no terreno privado e o que pode ser feito no terreno público. E você não precisa ficar se debatendo, se degladiando com as normas. Mas eu gostaria que o Josué comentasse um pouco mais sobre isso. E, finalmente, a habitação. Habitação, você pode dizer assim, habitação para estudantes, atividade fim, mas vocês sabem que a moradia estudantil da Unicamp, ela existe em Barão Geraldo, na Santa Isabel, num local afastado, inclusive, do campus. E a Unicamp nunca quis ter habitação de estudantes dentro do campus. Já houve também demanda por parte dos funcionários da Unicamp de ter habitação, também nunca foi feito. Então, assim, isso é um problema histórico da universidade. Eu não estava aqui quando eles aconteceram, eu nem sei dizer exatamente quais foram os motivos. Eu sei que também teve uma época que os estudantes ocuparam o ciclo básico, né, pela luta pela habitação para os estudantes. Enfim, são todos movimentos que são legítimos, mas a gente tem uma Procuradoria-Geral na Unicamp que recomenda que isso não seja feito. Então, o que a gente pode fazer neste momento o ideal, na verdade, seria que proximamente à Unicamp houvesse uma boa oferta privada de edifícios bons, decentes, com habitação adequada e acessível para os estudantes, para os funcionários, para que essas empresas que fazem esse tipo de incorporação possam manter, explorar comercialmente tudo, para que a própria universidade não tenha que se preocupar com esse tipo de atividade que foge da sua preocupação principal, que é fazer ensino e pesquisa. Então, eu acho justo que isso seja feito em parceria, né, e nas proximidades. Mas eu gostaria de passar para o Josué, porque eu acho que ele tem mais elementos sobre as questões legais que estão envolvidas nesses diferentes usos. Eu acho que a professora Gabi Celani já pode dar aula lá na Faculdade de Direito. Ela... me ouviram? Tá certo. Boa tarde a todas e todos. A professora Gabi já pode dar aula na Faculdade de Direito. A grande preocupação realmente é de utilizar o espaço público. Aquele espaço, ele pertence à Unicamp porque foi recebido do governo do estado de São Paulo em desapropriação.
Ou seja, aquele imóvel, aquela terra, é um bem público e, como bem público, deve ter destinação pública. Ou seja, é preciso que, neste momento, haja da Unicamp, do Conselho da Unicamp, a sua destinação voltada às atividades fins, ensino, pesquisa e extensão. A Agenda 2030 das Nações Unidas permite, pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 17, a criação de parcerias público-privadas visando a implementação de condições para o atingimento desses fins, de modo que existe a possibilidade, já de algum tempo, que o direito administrativo ou direito público não seja tão restrito e permita, por meio de parcerias, não estou dizendo a parceria público-privada prevista na lei, mas parceria público-privada em sentido amplo. Ou seja, é possível por meio de concessões, é possível por meio de autorizações públicas, existem legislações para isso. A mais recente é de 95, mas ela é muito atual, ela pode ser utilizada visando ao aprimoramento do uso da área, até mesmo a área da Fazenda Argentina, num determinado sentido, visando a construção foi utilizada a palavra comodato, mas tecnicamente seria a concessão do espaço para a construção de equipamentos de longo prazo, que teriam finalidade pública, embora privados. E ao final do prazo de 30 anos, 35 anos, esse bem seria revertido à Unicamp, ou seja, deve ser feito um planejamento público-privado de longo prazo, e o RIDS é um projeto de longo prazo, e ao longo do seu desenvolvimento haveria a possibilidade de obtenção de lucro pela concessionária, pelo concessionário privado que administraria esse bem público, mas ao final esse bem é revertido, ele volta ao patrimônio público. Então há essas possibilidades, mas precisa ainda de estudos, né? Nós, na coordenação jurídica, temos feito essa pesquisa, mas ainda não há uma série de coisas que precisam ser estabelecidas ainda, para que, assim, há muitas variáveis pendentes para que nós possamos dar um parecer com bastante segurança. Nós ainda não temos a entidade que virá governar o RIDS ou o PIDS, nós não sabemos se vai ser a própria Secretaria de Planejamento, se vai ser criada uma autarquia, se vai ser uma pessoa, uma entidade privada sem fins lucrativos. Nós não sabemos exatamente como vai se dar a organização do espaço, etc. Então há uma série de variáveis que, em havendo, e outra também, como disse a professora Gabi, com precisão, o planejamento feito de desenvolvimento do RIDS, com as questões, os instrumentos ou as facilidades de interesse público dentro da Fazenda Argentina e na borda do lado de lá, que é a área privada, realizando as atividades privadas, isto evita discussões jurídicas, isso dá mais segurança à implementação. Quer dizer, e é sempre bom quando nós não temos dúvida alguma que desse lado a gente pode fazer de um jeito e do outro, exatamente como o caso da casa do professor visitante da Unicamp, que é da FUNCAMP. Se for feito o planejamento tal como proposto pela professora Gabi, essas discussões perdem o sentido. Mas elas podem acontecer dentro da Fazenda Unicamp? Sim, elas podem. Mas a ideia é de expandir a proposta do RIDS para fora da Fazenda Argentina. Se fosse para fazer só na Fazenda Argentina, muito provavelmente a Unicamp até já teria começado, mas a ideia da Unicamp desde o início foi de propor uma expansão do projeto para não ficar uma coisa só da universidade, se tornar efetivamente algo de Campinas. Eu queria só acrescentar. Posso só acrescentar mais uma coisa? Que o formato geométrico da Fazenda Argentina, na verdade, favorece isso, porque é uma espécie de uma tripa, né? Você tem 400, 500 metros de largura, que, assim, mesmo que aquele trecho seja só de áreas de pesquisa, você facilmente consegue caminhar até a borda e ir para uma área de habitação, de comércio, de alimentação. Então, não tem necessidade de ter também essas áreas dentro da Fazenda Argentina. Não é nem necessário do ponto de vista geométrico mesmo. Produção, nós temos quanto tempo? 10. Além do Tem mais João, alguém inscrito para falar? Além do João, ninguém mais levantou a mão, né? Tá, então, com licença. Eu acho o seguinte,
O que nós temos de histórico, tanto no entorno da Unicamp como no entorno da PUC, é que nós temos, muitos anos não se podia fazer habitação mista, habitação múltipla. Muitas daquelas casas moradias do bairro ali da cidade universitária foram virando habitações para estudantes, e no entorno da PUC também. Tudo construções irregulares, porque a prefeitura nunca permitiu. Até hoje, acho que está meio complicado ainda para se regularizar aquelas construções. A grande maioria daquelas construções são tudo irregulares, tudo construções clandestinas. E é o valor do maior metro quadrado de aluguel de Campinas. Não existe lugar em Campinas com metro quadrado de locação naquele preço no entorno, principalmente da PUC. Onde pode beber cerveja na PUC é do outro lado, lá onde tem o banco, lá que a gente chama de H16. Nós temos o H15 na esquina, dá aula à noite no H15, já dei aula há vários anos lá, e com os bares lá do outro lado da rua é perturbador, é muito complicado. Mas às vezes há necessidade dessa integração, mesmo dentro do campus da Unicamp. Tem vários restaurantezinhos, lanchonetes, quiosques que foram sendo colocados. Eu não sei como é que aquilo está em termos de regularização no entorno do hospital. Tem vários, né? Eu não sei como que isso tá funcionando. Me preocupa, mesmo tendo uma faixa estreita de 400 metros, a gente sempre fala, como já falamos várias vezes em várias reuniões aqui da Frente Parlamentar, que o que traz segurança pública, né, segurança do andar, do caminhar, é ter gente, é ter população. Nós lá na PUC temos muitos problemas com alunos que moram naquele entorno, final de semana saem a pé da casa para ir em algum lugar, para pegar um ônibus. Vários alunos eu já tive que foram assaltados, porque aquilo fica tudo vazio no final de semana, e à noite também. Então é muita preocupação. Então mesmo que nós tenhamos, e a Unicamp também acontece isso, uma quantidade enorme de assaltos. Eu já tive carro roubado dentro da Unicamp, ficou no estacionamento e quebraram o vidro, roubaram o tape na época que a gente tinha tape no carro. Então eu vejo que se puder trabalhar com o uso misto, com a PUC também, eu queria dizer, a PUC há uns anos atrás tinha uma proposta onde construiu o prédio da reitoria, queria fazer um centro para eventos, construir 2 hotéis e áreas lá para ter cursos, congressos, etc. No fim acabaram abandonando essa ideia. Teve durante alguns anos no plano piloto da universidade fazer isso. E hoje só pode, dentro da área do campus da PUC, só pode ter aquela atividade econômica. A PUC, por exemplo, por ser uma instituição particular, né, confessional no caso, ela poderia definir uma área deles que eles poderiam ceder para um hotel ou ceder para algum empreendimento, não digo um shopping center, mas às vezes uma galeria, da mesma maneira que nós temos uma praça de alimentação lá, que dá apoio para os estudantes, funcionários, etc., que estão dentro do campus, né? Então só isso me preocupa, mas a preocupação maior que você trouxe com a sua fala é: a prefeitura está teimando numa coisa que está em lei, que não rodou, que não vigou, que não foi instituída, que não foi construída, porque se tivessem sido abertas aquelas vias, aquelas avenidas, feitas as pontes que estavam prevendo fazer, tudo bem, falar agora a gente tem que respeitar isso, mas uma coisa que está em projeto, não abrir para discussão, vamos abrir a cabeça, vamos fazer as coisas funcionar, porque no fim vai ficar essa coisa de teimar de um lado, outro teimar de outro, vocês terem que abrir a mão às vezes do projeto, talvez exemplar que venha, e depois a coisa não vai funcionar. É um medo que eu tenho. E quem vai perder isso? Quem vai perder isso é Campinas, a população de Campinas, é a Unicamp, é a PUC e etc. Obrigado, desculpe. Então, não, mas eu só queria dar uma explicação. João, na verdade, não é assim o nosso projeto. Esse projeto que eu mostrei, ele é um projeto feito, eu mostrei até a foto da assinatura, estava o prefeito de Campinas assinando esse convênio junto com o BID e a Unicamp. Então, esse
projeto foi feito pelos coreanos, é um projeto da Prefeitura de Campinas também, porque eles participaram do convênio. Agora, eu não falei nada que a Prefeitura estava teimando. Eu só falei assim que eu imagino que eles tenham seus motivos, eu imagino que eles tenham seus motivos para manter um sistema viário que não é exatamente aquele que está sendo proposto no projeto do Master Plan do CRIS, desse Korea Research Institute of Human Cerements. Com relação à questão dos bares, dos restaurantes e tal, lógico, na Unicamp vai continuar havendo pequenos cafés e tal, mas eu não imagino na Unicamp um shopping center, eu não imagino na Unicamp uma praça de alimentação como tem na PUC, porque são universidades com naturezas diferentes. E com relação à habitação também, hotéis. Agora, na Unicamp pode sim, porque uma das atividades fins da Unicamp é a extensão à sociedade. Então, nós imaginamos sim, nessa região da Fazenda Argentina, um teatro, museus, coisas que atraem a população, criam um movimento, né, que também vai ter um café, alguma coisa, só não vai ter um shopping center. Vai ter outro tipo de terceiros lugares, que não são, talvez, os que a gente está mais acostumado a usar por falta de terceiros lugares culturais, mas espaços culturais, de convenções, centro de convenções, isso com certeza, isso são coisas que estão previstas e que dão vivacidade ao ambiente urbano. E além disso nós temos cursos noturnos, né? O campus da Unicamp ele tem um uso. Hoje, por exemplo, eu vou dar aula até às 11 da noite. Por favor. Só para terminar, eu não estava falando do shopping center, mas às vezes você ter a livraria, você ter o café, você ter uma papelaria. Uma coisa que falta na PUC, uma farmácia. Nós não temos uma farmácia na praça de alimentação, já tivemos há uns anos atrás. Então, é um problema, a pessoa precisa às vezes de um medicamento, um comprimido para dor de cabeça, um esparadrapo, um band-aid. Não tem que sair fora, pegar o carro e ir até o shopping Dom Pedro para fazer uso da necessidade. O Marcelo, rapidão para a gente encerrar, que a Luísa vai puxar a nossa orelha aqui. Bom, agradeço, já falo muito alto, então desculpa. Agradeço a oportunidade, só que eu cheguei um pouquinho atrasado, então não sei se foi comentado alguma coisa no sentido de como que se pretende atrair esses investimentos para ocupar uma área que eu já ouvi falar um tempo atrás, que acho que chega a 1 milhão de metros. É isso, esse novo terreno da Unicamp. Então acho que é algo assim de grande porte, numa situação de uma concessão. Se vocês já têm alguns estudos nesse sentido, talvez podendo trazer o exemplo da França, que me pareceu que é algo que já está estruturado, né? Como que eles fazem lá? No caso da França, o governo francês, o governo federal, né, comprou terras naquela região já há muito tempo, e agora eles vão fazendo concessões, ou então eles vendem alguns trechos, né? Nós estivemos visitando lá, nós conhecemos o escritório de desenvolvimento e a gente viu que realmente é um modelo completamente diferente do que a gente tem no Brasil, porque eles investiram um grande volume de dinheiro para comprar terras lá inicialmente, e como eles são detentores da propriedade da terra, eles podem estabelecer claramente as regras. Inclusive, tem até a obrigatoriedade de que todas as estruturas tenham 50% do uso de madeira nas estruturas, para poder se qualificar dentro de uma categoria de sustentabilidade, etc. Enfim, eles têm um controle grande sobre as fachadas dos edifícios. Eles definem até como que vai ser cada fachada, mesmo que seja feita pela iniciativa privada. Aqui é completamente diferente. Agora, no campus da Unicamp, já existem vários laboratórios feitos, por exemplo, em parceria com a Petrobras, em parceria com outras empresas que já fizeram construções em concessões de terrenos, né, e que tem esse regime que, depois de um número de anos, de algumas décadas, o edifício retorna à Unicamp. Então, isso já é feito no campus atual. Lógico, isso não vai ser feito de uma hora para outra, assim, em 1 milhão de metros quadrados. Isso vai ser feito por etapas, em áreas específicas que já tem, inclusive, infraestrutura. Porque sem ter a infraestrutura viária, de água, esgoto, tudo, também não dá para fazer. Então, isso vai ser feito em fases, em etapas. Ok. Então, a minha dúvida era um pouco nesse sentido, porque eu até frequento bastante ali, porque hoje tem uma escola ali, nova, né, até excelente.
Eu acho que, se for possível flexibilizar isso, acho que alinhado a esse projeto que já existe na França, de poder ter alguma forma de estar vendendo terrenos, eu acho que viabilizaria melhor a região, para não ficar um projeto sensacional, que me pareceu, mas que na prática vire um vaziozão e que muito lentamente for sendo implantado. Só esse comentário, mas agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a pergunta. E assim, com relação a isso, a gente ainda não iniciou o processo de conversa com os proprietários, os grandes proprietários de terra da região, que vai depender, logicamente, tudo isso depende da vontade deles de fazer o parcelamento do solo, do parcelamento das glebas deles, né? A gente fica nessa dependência. Bom, então, agradeço a aula, Gabriela Celani, agradeço a participação do Josué, e foi muito esclarecedor todo o histórico que você apresentou aqui, e agora fica a expectativa da apresentação do Master Plan, desse projeto, dessa minuta de lei que vai vir para casa por parte da Secretaria de Planejamento, porque aí realmente que vai começar a briga de foice em relação às críticas, exatamente como é a lei de uso e ocupação desse espaço todo, né? E aí vão vir contribuições de todas as ordens e pontos de vista de todos os lados. Então, agradeço muito a disponibilidade, e a Frente Parlamentar, então, com certeza vai trazer esse tema de volta quando a gente tiver de posse do Master Plan e da minuta que a Prefeitura vai protocolar na casa, né? Obrigado a todos mais uma vez que compareceram e que nos assistiram, e até a próxima. Você de casa, então, acompanhou a reunião aí da Frente Parlamentar, que tem como presidente o vereador Paulo Gaspar, que já está aqui do meu lado, para fazer um balanço, né, dessa reunião, que foi bastante produtiva, né? A gente viu agora no final todo mundo aplaudindo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o objetivo mesmo dessa tarde de hoje. Bom, a professora Gabriela, que é arquiteta, é uma das coordenadoras do RIDS aí. Também tivemos o apoio do Josué, que é o jurídico, né? Eles explicaram todo o histórico de lá atrás, como começou toda a ideia do RIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Pega uma área de 17 milhões de metros quadrados, envolvendo áreas da Unicamp, da PUC e áreas de fazendas ali, todos do entorno. E existe essa ideia de fazer um grande bairro inteligente, sustentável, que seja um modelo a nível nacional e internacional. São muitos atores aí envolvidos, né, tanto no espectro público quanto no privado, e agora fica a expectativa que hoje também foi trazido aqui na casa pela Secretaria de Planejamento uma minuta de projeto para essa área toda e um master plan, um desenho de toda essa área, como vai ser a ocupação dele. E aí agora realmente vamos nos debruçar em cima disso para ver como é a ocupação desse espaço, e aí virão as críticas pontuais em relação a esse projeto. Vereador, até vou pedir para o senhor me corrigir se estiver errada. O interessante é que as pautas que o senhor traz aqui não está pensando na Campinas de hoje ou daqui 5, 10 anos, mas está pensando no futuro, nas próximas gerações mesmo. Pois é, inclusive teve uma comitiva aqui da Prefeitura e da Unicamp e da PUC que foi até a Coreia, que é um dos países que participaram desse projeto, né, junto com a Unicamp e com a Prefeitura. E lá existe um instituto de planejamento que já fez vários projetos de vários RIDs lá na Coreia. E aí tem o interesse de produzir também aqui no Brasil, na América Latina, esses tipos de projetos de bairros inteligentes, né? E aí vem no encontro da nossa ideia de ter um planejamento aqui de Campinas de longo prazo. Então é muito oportuno a gente ver que nós estamos buscando lá fora uma demanda que a gente está trazendo já para cá, para Campinas há muito tempo. Quem sabe seja um empurrãozinho para a gente ter uma estrutura dessa em Campinas. Quem sabe daqui a pouco a gente vai ver tudo começar a colocar em prática?
É a nossa esperança e é lógico que é um projeto de longo prazo, mas a gente tem que começar, né? Então estamos colocando a semente aí, esse é o objetivo da Frente Parlamentar. Vereador, quero parabenizar o senhor pelo trabalho, pela tarde de hoje, pelas informações riquíssimas e agradecer aí a sua participação ao vivo aqui com a gente, falando, né, fazendo um resumo de tudo que foi discutido hoje. Eu que agradeço à TV Câmara pelo apoio e a todos que nos assistiram. Continuem nos acompanhando, porque esse debate vai se estender ainda durante muitas reuniões. Lembrando que a gente transmite tudo ao vivo aqui. Muito obrigada, vereador, mais uma vez. Obrigado, Viana. Até logo. Bom, e você de casa, eu convido a continuar acompanhando toda a nossa programação, nada de mudar de canal, porque daqui a pouquinho eu já volto ao vivo, porque tem a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública, essa comissão que tem como presidente o vereador Major Jaime. Então essa reunião vai acontecer daqui a pouquinho, lembrando você de casa que segunda-feira é dia de reunião ordinária, então depois da reunião da comissão, às 6 horas da tarde começa a RO desta segunda-feira, então fique com a gente, eu volto dentro de instantes ao vivo.